com vocês? Gente, estou voltando aqui hoje para mais uma aulinha de física, tá? Hoje nós vamos estar falando sobre a força tração. Mas o que seria essa força tração, pessoal? É uma força associada ao uso de cabos, fios ou de cordas, tá? Então, pessoal, sempre que nós estamos falando em uma força onde a gente utiliza cabos, fios ou cordas, nós estamos falando de uma força tração, certo? Gente, por se tratar de uma força, como toda força a gente mede ela em newtons, tá? Então no SI, a unidade fundamental de força tração também é o newton, tá? Tudo bem? Então, e nós vamos falar sobre polias ou roldanas, certo, pessoal? Quando nós vamos falar sobre essa força, nós não podemos deixar de falar sobre as chamadas polias, certo? Pessoal, então o que seria uma polia? Só para ilustrar para a gente. Então vamos pensar no caso aí de um pedreiro e ele está numa obra, e ele está no ponto alto de uma obra, ele está lá no teto, ou de repente se for uma obra de 2 andares, ele está lá no segundo, e ele quer levar um balde de pedra, um balde de terra para cima. Como que ele faz? Ele vai colocar um cabo, nesse balde, e aí ele vai passar esse cabo por uma polia, certo? Então, polia, pessoal, polias são aqueles círculos onde a gente passa um cabo por ele, e aí à medida que nós vamos fazendo força, esse balde ele vai subindo, certo, pessoal? Então, isso aí que seria polia. Aonde que a gente vê também bastante polias, pessoal? Nas academias, tá? Então, bastante exercícios com os cabos, né? Então, aí nós também usamos as polias, tá? Gente, então nós temos 2 tipos de polias. As polias fixa e as polias móveis, tá? Pessoal, então vamos lá, ó. Na polia fixa, pessoal, a força que a pessoa faz é a mesma. A única coisa que vai mudar nela é a direção da onde essa força está sendo feita, certo? Ó, igual aqui, ó, a gente pode observar que eu tenho esse peso, eu tenho esse bloco aqui, ó, tá? Ele tem um peso P, então ele está sendo puxado por uma força tração T, certo? E aí aqui nós temos essa polia, certo, pessoal? Então, olha, o que a gente consegue perceber nessa polia? Ó, se a pessoa fosse fazer a força para levantar esse bloco sem esta polia, ela teria que fazer uma força dessa maneira, não é isso? Ó, ela teria que fazer essa força. Agora, com o auxílio dessa polia, ela pode mudar a direção dessa força, tá? Mas o peso do bloco para ela vai continuar sendo o mesmo, tá? Ó, então, na polia fixa, a força que a pessoa faz, ela é igual à força-peso desse corpo, deste bloco, tá? Beleza? Então a única coisa que vai mudar é a direção da força. Então assim, na verdade, quando nós temos uma polia fixa, nós não estamos tendo uma vantagem muito grande, tá? Então a vantagem que a gente tem é no sentido de direção de força, tá? Porque é muito mais fácil nós fazermos uma força assim do que fazermos uma força de baixo para cima, tá? Então assim, o fato de nós termos uma mudança na direção dessa força que está sendo feita já facilita para nós. Por quê? Porque muitas vezes a gente pode estar usando também a nossa força-peso, nós podemos estar usando também o peso do nosso próprio corpo, então isso acaba facilitando para nós. Agora, quando a gente vai fazer uma força de baixo para cima, aí não. Aí já acaba ficando um pouquinho mais complicado, tá? Mas a polia fixa, ela não oferece vantagem mecânica, tá? Ela vai oferecer uma vantagem na direção da força, no sentido de uma praticidade um pouquinho maior, tá? Agora, pessoal, as polias móveis, né? O que elas têm como característica? Qual é a característica das polias móveis? Gente, ó, então polia móvel seria o quê? Essa polia que ela vai estar se movimentando, ó. À medida que esse cabo sobe, essa polia sobe junto, tá? Aqui eu esqueci de fechar aqui, tá? Então aqui nós temos um cabo prendendo essa polia, ó, tá? Então aqui, pessoal, ó, eu tenho uma polia móvel e tenho uma polia fixa, certo? Então, gente, ó, o que seria isso, pessoal? Essa polia aqui, à medida que esse cabo sobe, ela vai subindo junto, tá? Então, ela é a chamada polia móvel, ó. Essa daqui, ela estava fixa, ela não se movimentava, tá? Agora, essa daqui, ela já é móvel e essa aqui é fixa, tá? Eu fiz meio torto aqui o cabo, deixa eu fazer ele certinho, tá? Então, aqui... Isso, agora sim. Ó, então, aqui, pessoal... essa polia, ela vai ser uma polia móvel e essa aqui é fixa, tá? Então, quando nós temos polias móveis em um sistema, aí nós já temos uma vantagem mecânica. O que seria isso? A pessoa ela vai fazer menos força, tá? Só que como que vai ser dada essa menos força, né? O quão menos força a pessoa vai ter que fazer, né?
Então, ó, vamos pensar aqui em um bloco de um peso P, tá? Aí nós temos uma força tração e nós temos uma polia móvel, ó. Então, aqui, pessoal, nós temos uma força tração, tá? Que eu vou chamar como sendo tração 1, tá? E aí, quando chega nessa polia móvel, uma parte dessa força aqui vai para cá e uma parte dessa força aqui vai para cá. Então, olha, eu posso falar o quê? Eu posso falar que a nossa força T2, ó, que 2 vezes a força T2, ela vai ser igual a 1 vez a nossa força tração 1, certo? Ó, então, aqui, pessoal, ó, 2 vezes a nossa tração 2, ela vai ser igual à nossa tração 1. Deixa eu só fazer aqui, que a força ela é uma grandeza vetorial, né? Então, deixa eu só fazer, tá? Então, pessoal, ó, basicamente a gente pode reescrever isso aqui da seguinte forma. 2 vezes a nossa tração 2 é igual à tração 1, certo? Ó, então, aí, pessoal, basicamente aqui, passando esse 2 para lá, eu passo ele como? Ele está multiplicando a nossa tração 2, ele passaria dividindo. Ó. Então, eu tenho que a tração 2 é igual a T1 sobre 2, ou seja, é igual a metade da tração 1. Então, pessoal, olha, o que a gente pode falar aqui? Ó, nesse caso, a nossa tração 2, ela seria igual à força que a pessoa faz, igual à força que a pessoa que vai estar nesse ponto faz. Então, o que a gente consegue concluir a partir disso? A gente consegue concluir, nós conseguimos observar a partir disso, que quando nós temos uma polia móvel, a pessoa ela vai fazer a metade do peso desse bloco. Olha aqui, ó. Porque eu tenho que a tração 2 ela é igual a metade da nossa tração 1. Ó. Mas a tração 1 ela é igual ao peso do nosso bloco. Olha aqui, ó. A nossa tração 1 ela é igual ao peso do bloco. Só que quando chega aqui, essa tração 1 ela se divide em 2 partes. Ó. Essa tração 1 ela se divide em 2 partes. E aí, somente uma dessas partes vai ser feita pela pessoa. Ah, professor, mas e daí a outra parte? Ela está sendo feita por quem? Está sendo feita pelo teto. Ó. Olha aqui, ó. A outra parte da força, ela está vindo para cá, ela está vindo para o teto, certo? Ó. Então, uma parte dela vai para essa pessoa que vai estar aqui puxando essa polia, certo? Ó. Então, aqui eu posso concluir dessa forma, ó, que 2 vezes T2, ó, que seria esse T2 e esse T2, é igual ao T1, certo, pessoal? E aí, passando esse 2 para lá, ele está multiplicando, consequentemente ele passará dividindo. Então, aqui nós temos que T2 é igual a T1 sobre 2. Ou seja, T2, nesse caso aqui, é a mesma coisa da força que a pessoa faz. A força, ela vai estar... A pessoa, ela vai estar fazendo essa força aqui. E essa força, ela vai ser igual ao T2, certo? Então, aqui, ó, força é igual a T1 sobre 2. Então, aqui, ó, nós temos que a força que a pessoa faz é a metade da força tração 1 sobre 2. Mas a força tração 1, ela é igual ao peso desse bloco. Então, no caso, a pessoa ela vai estar fazendo a metade da força, certo? Então, nesse caso aqui, a pessoa ela faz a metade da força. Pessoal, a partir disso aqui, nós temos uma relaçãozinha, tá? A partir disso aqui, nós temos uma relaçãozinha para determinar a força que a pessoa faz em sistemas envolvendo polias móveis, tá? Pessoal, ó, para cada polia móvel que eu tenho em um sistema como esse, a pessoa ela vai estar fazendo a metade da força desse peso, certo? Ela vai estar fazendo a metade da força-peso deste bloco, certo? Então, para cada polia móvel, ó, aqui então, como eu tinha uma, o que nós temos? Que esse peso aqui, que a força-peso deste bloco, ela cairá pela metade, certo? Agora, e se eu tivesse uma outra polia móvel aqui? Pessoal, aí ela iria cair pela metade da metade, ou seja, ela iria cair pela quarta parte, certo? E se eu tivesse 3? Aí ela iria cair pela metade da metade da metade, ou seja, ela cairia pela 8ª parte. Pessoal, visto isso, nós podemos escrever essa relaçãozinha, ó. A força que a pessoa faz, ela vai ser igual ao peso dividido por 2 elevado ao número de polias móveis. Então, aqui, ó, se eu tenho uma polia móvel, 2 elevado a 1, 2. Então, o peso ele cai pela metade, ou seja, ele estará sendo dividido por 2.
Se eu tenho duas polias móveis, ó, 2 ao quadrado, 4. Então, o peso ele cai pela quarta parte. Se eu tenho 3 polias móveis, 2 elevado ao cubo é 8. Então, fica P sobre 8. Ou seja, o peso que a força que a pessoa vai ter que fazer corresponde à oitava parte do peso deste bloco. Certo? Dessa maneira. Pessoal, ó, então, diferença básica entre polia fixa e entre polia móvel. A polia fixa, ela vai mudar a direção em que a força está sendo feita, mas ela não oferece nenhuma vantagem mecânica, tá? A força que a pessoa faz é a mesma. Muitas vezes, a facilidade está na comodidade, na forma com que a força é feita, tá? Agora, nessa polia móvel aqui, aí nós já temos uma vantagem mecânica. Como que vai ser dada, professor, essa vantagem? Uma polia, a força-peso, uma polia, a força que a pessoa faz, ela vai ser reduzida pela metade desse bloco. 2 polias móveis, ela vai ser reduzida pela quarta parte, e assim vai, tá? Certo? Então, basicamente, isso. Pessoal, vou fazer uma pausa aqui e já volto com a continuação da nossa aula. Olha, pessoal, voltei aqui então para nós falarmos sobre sistemas envolvendo forças de tração, certo, pessoal? Então aqui, ó, o que nós temos, galera? Eu tenho aqui esse sistema, tá? Então eu tenho um corpo A e um corpo B, tá? E aí, esses dois corpos, eles estão ligados por uma força tração, ó, eles estão ligados por um cabo, tá? E aí nós temos uma força F que está puxando, que está movimentando esse sistema todo, tá? Então, pessoal, o que nós vamos estar fazendo aqui? Nós vamos estar analisando esse sistema aqui isoladamente. Eu vou pegar cada um dos elementos, que no caso é um corpo A, um bloco A e um bloco B, e vou estar analisando eles isoladamente. Pessoal, é um procedimento similar ao que nós tínhamos feito envolvendo força normal, tá? É um procedimento similar ao que nós tínhamos feito com sistemas envolvendo forças normais, tá? Então, vamos lá. Pessoal, ó, aqui o que nós temos? Ó, nós temos aqui uma força nesse corpo A, que eu tenho uma força F, que é a força que puxa esse sistema todo, tá? Isso, pessoal, levando em consideração a direção, ó, levando em consideração a nossa direção horizontal. Por quê? Na vertical, a gente nem precisa fazer nada, porque na vertical eles estão equilibrados verticalmente. Então, ó, na vertical é como se a gente tivesse uma força normal para cima e uma força-peso para baixo. E a força normal, nesse caso, ela é igual à força-peso, porque eles estão equilibrados. Então, aqui nós vamos estar fazendo a análise das forças horizontais, tá? Beleza? Ó, então, primeiro vamos começar pelo bloco A, tá? Então, lembrando que nós vamos estar fazendo a análise somente das forças horizontais, porque na vertical o sistema ele está equilibrado, então aqui nós temos que a força normal ela é igual à força-peso, tá? Então, pessoal, ó, o que nós temos aqui? Nesse caso, a nossa força resultante, ela seria quem? Ó, nesse caso aqui, a nossa força resultante, ela vai ser a massa de A vezes a nossa aceleração. Então, ó, massa de A vezes a nossa aceleração. Isso aqui que é a força resultante. A gente já viu que força sempre é a massa vezes a aceleração. Aí, gente, ó, quem que nós temos aqui? Ó? Aqui nós temos que as forças que estão agindo somente sobre esse bloco A são F, e é a força que o bloco B faz em A, que é a chamada força tração de B em A. Por quê? Esse bloco B está fazendo uma força no bloco A, que por sua vez devolve essa força e faz uma força tração de A em B. Tá? Então essas são as duas forças que nós temos. Ó. Então aqui, no caso, eu tenho a força F menos a força tração de B em A, tá, pessoal? Por que menos, galera? Porque elas estão com sentidos contrários, tá? Beleza? Tudo bem? Então, ó, então aqui nós podemos reescrever isso aqui dessa forma. Então tá, beleza. Agora, vamos fazer essa mesma análise em relação ao bloco B. Ó, o bloco B, quem que ele tem? Ó, quem que vai ter nesse nosso bloco B? No bloco B, nós vamos ter uma força tração de A em B. Somente isso, ó. Então, o bloco B ele só tem a força tração de A em B. Então, vamos lá, ó. Então, aqui eu tenho que a força resultante dele vai ser a massa de B vezes a aceleração, tá? Então, vai ser a massa de B vezes a aceleração.
E aí, nós temos que isso aqui é igual a quem? Isso aqui é igual a tração de A em B. Certo? E agora nós vamos estar somando essas duas. Ó. Então, deixa eu somar elas aqui. Ó. Então, ó, vamos lá. Vamos somar essas duas. Então, aqui, somando-se as duas, vai ficar F menos tração de B em A. Então, aqui eu vou só inverter a ordem delas, tá? Eu vou colocar a F menos tração de B em A, tá? Invertido. Isso aqui é igual a massa de A vezes a aceleração, tá? E aí, depois aqui eu também vou inverter, ó. Então, eu tenho a tração de A em B é igual a massa de B vezes A. Certo? Ó, gente, somando-se isso aqui, então, ó, nós vamos estar somando essas duas equaçõezinhas, ó. Somando isso aqui, em cima eu tenho força, embaixo eu não tenho nada, eu vou repetir essa força, né? Pessoal, a força de B em A e a força de A em B, como elas constituem um par de forças de ação e de reação, elas têm a mesma intensidade, certo? Então aqui, ó, eu posso cortar elas, ó. Então eu posso cortar essa com essa, tá? Então aqui, ó, eu vou estar somando esses dois termos, ó. MA vezes A mais MB vezes B. Olha, eles não são semelhantes, ó, então vai ficar MA vezes A mais MB vezes A, certo? Olha aqui, pessoal, o A ele está aparecendo aqui e aqui, eu posso estar colocando ele em evidência, ó. Então, força é igual a massa de A mais massa de B, que multiplica a aceleração. Então, eu simplesmente coloquei isso daqui em evidência. Certo, pessoal? Então, essa fórmula aqui ela vai ser útil para quando nós formos achar a aceleração de sistemas envolvendo força-tração. Beleza? Tudo bem? Então, vamos colocar isso aqui dentro de uma situação prática para ver como que se fica. Ó, exemplo. Considere que os blocos da figura anterior têm massas MA igual a 20 kg e MB igual a 10 kg. E a força que puxa o sistema é de 60 newtons. Determine a aceleração. Então vamos lá, pessoal. A força que puxa o sistema é de 60 newtons. Então eu vou pegar nessa fórmula aqui, ó, deixa eu até evidenciar ela, que essa fórmula ela vai ser importantíssima, né? Na verdade, é a mesma fórmula que nós tínhamos visto no nosso conteúdo anterior, mas agora ela serve também para sistemas envolvendo a força-tração, tá? Mas a fórmula é a mesma, a demonstração é a mesma, tá? Então foi por isso que eu nem fiz a parte vertical desses dois blocos aqui, porque a gente já sabe que a vertical deles é zero, porque eles estão equilibrados, então a normal é igual a peso, tá? Tudo bem? Então vamos lá, ó. Pessoal, na sequência aqui então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os dados que o exercício forneceu para mim, ó. M de A, a massa do bloco A é 20 kg. A massa do bloco B é de 10 kg, tá? E a força, né? Essa força aqui que está puxando o sistema, ela é de 60 newtons, ó. Então agora eu não tenho a aceleração, ele está pedindo para determinar. Então agora eu pego esses valores e substituo. Ó. Deixa eu separar aqui para substituir. Ó, então vai ficar assim, ó, força é igual a MA mais MB, tudo isso vezes A. A força é 60 newtons. A massa de A ela vai ser 20. A massa de B ela vai ser de quanto? Ela vai ser de 10 kg. E a aceleração eu não sei quanto vale, tá? Ó, começo somando os parênteses, 20 mais 10, 30, então vai ficar 60 é igual a 30A. Então, A é igual a 60 dividido por 30. A aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza, pessoal? Nesse caso, então, a nossa aceleração ela é de 2 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, agora e se eu quero saber a força que vai estar atuando em cada bloco desse daqui? É muito simples, eu pego e substituo nessas duas equações. Ó, vamos chamar isso aqui de equação 1, ó. Vamos chamar isso aqui de equação 1 e isso aqui de equação 2. Ó. Eu pego e substituo nela. Lembrando que as forças aqui elas têm que ser as mesmas, tá, pessoal? Por quê? Porque nós estamos falando de um par de forças de ação e de reação, certo? Então essa aqui é a nossa aceleração. Se eu quero achar a força que cada bloco tem, a força que está sendo feita sobre cada bloco,
eu vou lá e substituo esses valores, tá? No caso, para achar o T de B em A e o T de A em B, certo? Então, pessoal, basicamente nessa aula de hoje era isso. Voltamos nas próximas aulas. Até mais e tchau!